Oi, 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 pessoas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tá tudo bem? Como vai tudo? Na batalha, né? Na lida. Tá todo mundo igual. Cada um cuidando da sua, né? Tem muita gente que cuida dos outros também, né? Mas a maioria tá cuidando da vida, na, na nossa lida do dia a dia, tá? Gente, esfriou de novo, deu um temporal aqui, fechou tudo. Eu tava lá fora lidando no quintal e recolhi tudo, as ferramentas, enxada, pá, né? Guardei e um vento escureceu, né? Aí depois ouvi no rádio que em Campinas a coisa foi feia, né? Aqui só deu susto, graças a Deus. Aí já fecho tudo porque é um vento, né? Que eu já sei como é, mas não, aí foi embora, só tá chuviscandinho assim, sabe, assim, e muito frio. Acho que foi só para trazer o frio, né? Então é isso. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém a todas as saudações, né? E vamos que vamos, né? Como dizia, acho que era o Ronald Golias, né? E vamos para frente, que atrás vem gente, né? Lembra no tempo que pegava ônibus? Dá um passinho à frente, por favor. Eu peguei muito ônibus lotado. Vixe Maria. Mas era bom demais, né? Eu andava na chuva, menina ainda, pros pontos do ônibus de madrugada, chegava tarde. Eita, que era bom demais. A gente vinha com as colegas no ônibus dando risada. Gente, eles chamavam a gente de marmiteira, galinha. Quem trabalhava fora no meu tempo, as mulheres, as meninas, era tudo galinha. Cabeleireira e manicure, então, e enfermeira, nossa, eles falavam barbaridades. Isso lá, né? Ó, quantos anos? 60 anos atrás. Era uma desonra para um marido, uma mulher trabalhar fora. Não, você não vai trabalhar, pode ficar em casa. Eu sou suficiente para sustentar essa família, essa casa. Minha mãe mesmo passou no concurso público. Meu pai não deixou ela ir, não. De maneira alguma. Era inteligentíssima. Minha mãe era advance também, acima do tempo dela. E lugar de mulher ela era dentro de casa. Então, e eu, menina, fui trabalhar assim. E a gente vinha, vamos falar das coisas boas, né? De tudo. A gente era jovem, era adolescente praticamente, criança, né? O mundo, né? Para nós era levantar, se arrumar, ir para o trabalho, cumprir a jornada de trabalho, voltar para casa, jantar, né? Teve um período que nem televisão não tinha, e a gente ficava ali rindo, brincando, contando o que aconteceu durante o dia, se divertindo. E tinha também aquelas brincadeiras, né? O que você trouxe na marmita? Ela levava a marmita, ou não é que nem hoje, não. Tique refeição, né? Tem tique refeição, tique... e tem tiques, né? Bem carinhos, dá para você comer em bons lugares, né? E tique refeição e passe de ônibus, né? Passe de condução. E além do salário, não, era só o salário, né? E a gente era de menor, recebia metade do salário. E a mãe falava, não quer estudar, vai trabalhar. Não tinha dó, não. E hoje eu vejo, né? Cada mão aí, por que tem tanto assalto? Que estão roubando tanta coisa? Cada mão, né? Enorme, uma massa, tudo roubando, tudo. Não pode trabalhar com 16 anos, né? Aliás, até 16 anos. O que tinha? Tá trabalhando no supermercado, ajudando, fazendo alguma coisa? Não, não pode, né? Então, é isso. E hoje a mulherada tá enfrentando, né?
uma barra que fala baixo, né? Eu morro de dó quando eu viajo de madrugada nos pedágios, né? As mulheres, quatro pedágios, 3, 4 pedágios, só mulheres. Naquela madrugada, às vezes fria ali, solitária, né? Onde que tá os homens, né? Onde que tá os maridos, né? Vai numa loja, só mulherada trabalhando. Vai no supermercado, só mulher trabalhando. E é gozado, né? E aí veja os acontecimentos também, né? E aí você passa, aqui tem muito bar, tá? Agora tem um tal de cerveja, né? Cerveja, carvão e companhia, em tudo quanto é lugar. Gente, em todos que você passar, tem aquela homaiada ali tomando a cerveja. Muitos trabalham de turma, né? Que eu sei. Às vezes trabalham à noite. Deveriam estar descansando, né? Dormindo, né? Mas muitos, né? Sabe-se lá no que trabalha, né? Cala-te boca. Então é isso, gente. Vai já quanto? 6 minutinhos. Ontem eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu falei sobre onde eu trabalhei na confecção. E aí veio, né, nas memórias, essa irmã que me arrumou o serviço lá, morreu jovem, auxiliar de jovens, daquelas assim, sabe, raiz, daquela, ela foi católica, foi para a igreja e não se permitia nada, e era gozado que nós éramos amigas. E hoje eu sei que era, não porque ela gostava de mim, mas porque eu tinha uma coisa que ela não tinha. Ela gostava de congregar fora, e eu tinha carro, né, e gostava de congregar, então, né, uniu o útil ao agradável. Não é que nós brigávamos muito, havia muitas, a gente não combinava, era a água e o óleo, sabe assim? Era assim, muito assim, sabe? Então, eu já fiz um vídeo falando dela, e foi assim, muito triste essa irmã. Lembra que eu contei de uma irmã que sonhava, que teve um sonho e que me fez ir a Eva vai lembrar, e quem está desde o começo aqui vai lembrar de eu ter contado isso. E este jovem era muito bonito, veio congregar aqui na nossa comum, e ela teve uma revelação que aquele ia ser o esposo dela e que Deus falou. E por coincidência, né, eu morei em São Bernardo e esse jovem era filho do mecânico nosso, né? E, inclusive era radioamador e amigo do meu ex-marido. E aí, né, a história é muito comprida, mas não é isso que eu quero falar hoje. E aí ela estava me contando e eu falei, nossa, em Santo André, nós temos um mecânico que eu conheci lá em Santo André. Para que eu fui falar? E aí, gente, olha as coincidências, né? Era ele mesmo, o filho, né, do nosso mecânico. E aí marcou para ir lá e telefonava para ele não queria saber de nada, ele já tinha largado a graça, já tinha ido para o mundão. Gente, ele era DJ, isso já faz muitos anos, ele largou de ser mecânico para ser DJ. Num tempo que não era moda DJ não, era só assim cantar em casamentos, salões de baile, para vocês verem, ele estava numa outra e ela ainda estava sonhando, porque Deus falou com ela que ele era o esposo dela e fazia chantagem, e eu paguei um mico aquele dia naquela casa. Vocês vão lembrar, se alguém se interessar, uma hora torna a contar. Não é isso que eu quero contar. Eu quero contar assim. E congregávamos muito, né? Eu, ela e mais outras, né? Outras irmãs e irmãozinhos também, como ela era auxiliar de jovens, né? Eu ia muito em reunião da mocidade, né? De domingo.
e para tudo quanto era canto, lá ia nós. Levava 5 pessoas no carro, né? Eu, mais 4, e vamos que vamos. E o que eu quero falar? Essa menina, ela ficava, naquela época nem zap não tinha, tá? Era celular. E o celular era por cartão, por bônus, né? E tinha bônus e bônus. E ela ia congregar à noite e ela me falava só de casamento. Ai, porque hoje Deus mandou na palavra que o meu esposo vai atravessar os mares, sabe aquela que ainda não está aqui, que não sei o que lá. E já não era mais o filho do mecânico, já era alguém que vinha de além mar, né? Tadinha dela, sabe o que aconteceu? Ela teve um câncer. E aí, também já fiz vídeo lá atrás falando. Mas como eu fiz o vídeo da confecção, ela me veio na mente, né? Então eu vou falar. E aí eu chegava na casa dela, ou ela sempre gostava de vir aqui em casa. Naquele tempo eu tinha um quarto aqui, um quarto de hóspedes, né? Que hoje tá meio complicado, porque meu filho, né, briga lá, vem para cá, né? Os netos também, aquelas coisas, né? Do mundo moderno. E eu tinha esse quarto e tinha uma televisão. Então ela gostava de vir aqui. E era bom para mim e para ela, né? Aí ela ficava no quarto, ela ficava assistindo televisão e a gente ia no culto e assim, ela fazia companhia para mim e eu fazia companhia para ela. E um tempo ela parou de vir. E uma vida muito sofrida dessa irmã, ela era sozinha, muito complicada a história, e ela era costureira. Gente, com o dinheiro da costura, ela conseguiu comprar um terreno, construir um cômodo de cozinha, murar todinho o terreno de muro e fazer um lindo portão, que nem dizia ela, de metalon. Ela fazia uma economia que não comprava, ela gostava muito daquele soufflé, e ela não comprava o soufflé, porque ela achava caro, né? Então, eu sempre que ia na casa dela, levava, né, o soufflé para ela, porque eu sabia que ela gostava, uma maneira, né, de ser gentil. Aí ela parou de vir em casa e mudou para essa casinha dela. E ela falava, tá vendo? Agora eu já tenho meu teto, agora eu já tenho onde eu ficar quando eu ficar velha e não sei o que. Ela morria de medo dessas coisas, se preparando para um dia que não aconteceu. E aí ela parou de vir, né? Parou de ligar. Aí eu fui lá, ela mudou daqui, né? Era um outro bairro, né? Que aqui ela dava para ela vir a pé, mas no outro lugar que ela foi, não, tinha que pegar a condução e ela parou de vir. Aí eu falei, o que será que está acontecendo, né? Vou lá. Eu ligava assim, tava meio esquisita, sabe? Aí um dia eu cheguei lá na casa dela, ela demorou para abrir, sabe? Eu sabia que ela estava lá dentro. Sabe como que é bairro, né? As vizinhas falavam, eu vi ela entrar agora há pouco. Bom, conclusão, ela me atendeu e muito esquisita, né? E o cabelo caindo, mas caindo muito o cabelo e muito magra. Assim, meu Deus, eu me assustei. E ríspida, sabe? Tô sumida, né? Ela era assim, sabe? Uma pessoa chucrona, assim, caipirona, sabe? Assim. Tô sumida, né? E você viu o que aconteceu comigo? Não sei o que lá. Eu falei assim, o que foi, né? O que tá acontecendo comigo? Nada, eu tô fazendo regime. Eu levanto de madrugada, eu tô fazendo caminhada. E olha como eu perdi peso. Aí, e ela tava verde, gente, da cor desse painel aqui. Aí eu falei, nossa, mas você tá exagerando, né? Porque uma coisa é emagrecer, outra coisa, não falei que ela tava verde, né? Isso não é da sua conta. A gente se tratava assim, da parte dela, né? Muito. Assim, hoje eu falo, gente, que relacionamento mais esquisito, né? Mas fazer o quê? Aí, e ela falando.
E você viu, olha, o que aconteceu? Meu cabelo caindo, sabe por quê? Porque eu fui fazer, comprei um shampoo. Gente, olha se tem cabimento uma coisa dessa. A versão dela, ela estava fazendo caminhada, levantava muito cedo, fazia muita caminhada, andava muitos quilômetros e ainda por cima ela tinha comprado um shampoo que deu uma reação alérgica e ela estava perdendo os cabelos. Gente, eu engoli a história, vou fazer o quê, né? Falei, nossa amiga, né? Que horror. E é por isso que eu não tô saindo de casa. E porque agora com esse cabelo assim, como é que eu faço? Gente, é assim, bem espaçado mesmo, como quem faz. E eu, olha só, nunca fui ligada. A pessoa me fala uma coisa, eu acredito no que a pessoa tá falando, né? Aí cheguei em casa, liguei para minha irmã. A minha irmã, na hora, matou a charada. E a minha irmã não gostava dela. A minha irmã achava ela muito, assim, grossona, esquisita, né? Aí ela falou assim, imagina, ela tá magra e tá caindo o cabelo, ela deve estar fazendo quimioterapia e ela não quer te contar. Aí eu falei, imagina, né, que ela não contaria? Não, passou. Gente, dito e feito. Gente, tem muitas passagens que eu passei com essa irmã, com ela, com a família dela, que também já fiz um vídeo sobre o irmão dela, muito meu querido, também já foi para a eternidade. E aí um dia veio a notícia, né? Uma irmã, olha, você viu que anunciou na igreja? Como era jovens e menores, né? Eu não ia, só ia nas reuniões, né? A irmã fulana tá no hospital, tá muito mal. Eu falei, o quê? Falou, Gente, pois ela, acredite se quiser, ela mentia a idade, ela não falava a idade dela certa, ela tinha uns lances assim, muito esquisito. E aí eles pediram, inclusive, para as irmãs que tinham disponibilidade para ir para fazer companhia, né? Tinha que fazer companhia dia e noite, porque ela precisava de quem desse as refeições, né, na boca, todas essas coisas. E eu peguei e falei, nossa, né, eu vou. Imagina, minha amiga, né, que nem me ocultou que estava doente. Cada um tem as suas razões, né? Gente, essa menina, cheguei lá e a gente tinha que, de tempo em tempo, não me lembro se é de hora em hora, pegar um algodão com leite e pôr nos lábios dela, água, sabe? E era isso que a gente fazia ali. Vocês acreditem se quiser, eu cheguei, ela ficou virada assim, para a parede. Ela não me encarava. Aí eu falei para ela, nossa, né? Poxa, que você não me avisou, né? Foi a fulana que me avisou, não sabia, estão anunciando. Ela quieta, ela não falava nada, absolutamente nada. E aí eu falava, olha, precisa, ela só fazia, ela não falava, ela não se comunicava, ela só fazia, porque acho que tinha muita secura, e aí ela pedia, fazia sinal para pôr. Gente, até isso, vocês acreditam que até isso ela simulava? Aí um dia, que estava no meu dia, a enfermeira veio, né? E eu peguei e falei assim, faz tempo que ela tá assim, né? Ela não conversa, né? Como que tá, né? E isso e aquilo. A enfermeira falou, não, imagina, ela conversa sim. Ela conversa. Não tem nada a ver. E aí, ixi, meu Deus, vou ter que repetir. E aí, o que aconteceu? Ela não conversava comigo, não abria a boca. Aí a enfermeira abriu, né, o jogo. Ela falou, ela é estranha. Quando vem alguém aí que fica aí com ela,
ela não está conversando, mas ela conversa sim. Emburrada, sabe assim? Ela estava emburrada. Tipo assim, que aquele momento que ela estava passando, né? Aquela batalha dela era culpa nossa. Ou talvez ela estava se sentindo, né? Enfim, eu começava a cantar hino, né? Eu cantava hino. Aí eu falava para ela, que estranho, você tem, que posição mais estranha que você, né, tá tomando, não tem nada a ver, né? Você escondendo, eu falava mesmo. Poxa vida, a gente tão amiga, você contou tanta coisa, né? E escondeu isso da gente. E ela buscava a palavra e ela acreditava na palavra, entendeu? E a palavra, como sempre, o que falava? Que esta enfermidade é para vitória e é para glória do nome do Senhor e aquelas coisas. Então, eu acredito que ela estava, né, acreditando que ela ia, né, melhorar. E aí eu fui conversar com a médica, porque ela realmente, nenhum dos irmãos dela, ela tinha bastante irmão e irmã, mas era assim, uma família, né? Nenhum crente, né? Então, ela tinha bastante dificuldade de relacionamento, né? E, e aí o que aconteceu? Eu fui conversar com a médica. A médica falou, olha, ela só fez uma quimioterapia, e ela não quis fazer mais, né? E a médica falou até a idade dela, né? Falou, não, mas ela, se ela tivesse prosseguido com a quimioterapia, como ela é jovem, né? Ela tem só tantos anos, né? E ela falou, a médica inclusive falou, eu também tive esse tipo de câncer e eu fiz todo o tratamento, né? E eu tô aqui. Mas ela interrompeu o tratamento e agora ela já está muito, né? Era no seio, ela tinha no seio. E ela não tirou o seio. Gente, e aquilo crescia, que era coisa esquisita de se ver. E aí a médica contou tudo que ela escondeu, que ela falava que fez, que estava fazendo caminhada, que era o shampoo. Veja bem, a primeira quimioterapia que ela fez, caiu, né, os cabelos, foi muito forte. Ela então não fez mais. E ela não fez mais por quê? Porque ela estava acreditando que ela ia se recuperar, que ela ia sair dessa. Então, vejam vocês. Cachorro latindo porque tá passando cavalo aí. Tudo acontece. Agora mesmo passou o Mercado Livre para entregar, tive que interromper aqui o vídeo. Ai, 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 ui, ui, ui. Então, ela veio dali uns tempos, né, a falecer. Gente, o que eu aprontei naquele funeral dessa irmã, vocês não acreditam. Eu fiquei bem na estratégia onde que era o cemitério, que chegavam, e teve muitos irmãos que vieram, muito, muito, muito. Ela congregava muito, auxiliar de jovens, né? E cada um que chegava eu falava, e eu sabia, né? E aí, e agora? O que faz? Vocês não falaram que era vida? E ela acreditou, e agora? E não sei o quê. Gente, eles só abaixavam a cabeça, falavam nada. E quantas vezes essa moça me ligou, ficou comigo no telefone, que aqui em casa, e ela queria muito se casar. Para ela era assim uma questão de honra se casar. E ela falava para mim, irmã Mari, você vê, eu vejo sempre quem se despede, né,
na reunião de jovens e menores, as irmãzinhas mais, né? Mais moderninhas, mais bonitinhas, corta cabelo, vestidinho curto, né? E eu que sou assim, ela tinha muita mágoa, muita mágoa. Nenhuma das palavras se cumpriu na vida daquela moça, a não ser que ela conseguiu construir, né, a casinha dela, se preparando para um futuro que não aconteceu. Então vejam vocês, gente, é uma coisa feia da minha parte, mas é verdade. Ela não se dava ao luxo de comprar um chocolate, um soufflé, que custava na época, sei lá, hoje está uns R$ 9, na época R$ 5. Para fazer aquela casinha, para ela era uma questão de honra, ela tinha que mostrar. Eu acredito hoje, analisando, aquilo foi uma conquista para ela mostrar para os irmãos dela, porque eles moravam, eram tudo irmãos solteiros, que moravam tudo numa casa, e era uma bagunça a casa, ela só que trabalhava, né, direitinho, e gostava das coisas certas, e por isso que ela era muito discriminada, né, e eles eram tudo, não era... Só tinha o outro irmão, que era também auxiliar de jovens, né? Os dois. Mas o resto era tudo bagunceiro, então eles sofriam muito naquela casa. Então era isso. Não cumpriu a palavra na vida dela, ela não se casou, ela não conseguiu a cura do seu câncer. E no dia que ela foi sepultada, gente, fora de brincadeira, o seio era maior, ficava mais alto do que a cabeça, né? Ainda falava, nossa, como será que vai, né? Se continuar, e continuou, sei lá. Então, gente, por que será que ela não quis contar para ninguém? Por que será que ela tratava todas nós daquele jeito? A enfermeira falou quando veio arrumar a cama. Ela não era com todas as pessoas, era com algumas pessoas. Ela se fechava, ela tinha coragem de fazer assim, né? Para pegar o algodão e passar nos lábios dela, porque acho que ela era muita quentura, muita, né, sequidão que ela tinha. E ela não conversava, ela nunca falou nada, sabe? Se trancou, se fechou, foi embora. Não quis falar com ninguém, não quis desabafar com ninguém. E aí a verdade veio toda à tona. Ela escondia a idade, vejam, ela tinha um problema com casamento e ela queria se casar. E ela, por certo, tinha vergonha de dizer que ela tinha já uma certa idade. Ela não aparentava, ela aparentava bem menos. E lá no hospital, né? Todo mundo ficou sabendo da verdade. A médica contou toda a verdade, que ela só fez uma quimioterapia, contou a idade dela, contou que ela, quando vinha as pessoas, né, que tinha hora que não tinha, não era as 24 horas por dia que tinha as irmãs disponíveis ali, né? Mas que ela só se fechava na hora que tinha alguém acompanhando ela ali no quarto. Cada ser humano esquisito, né? Levou para o túmulo tudo aquilo. Os sonhos, as desilusões, as mágoas, né? Se trancou, tá bom? E se dizia minha amiga. Eu acho que eu tive mais decepção com essa atitude dela de esconder de mim, né? Qual o problema de dizer, olha, eu fui diagnosticada com tal enfermidade, né? Ora por mim, né? Vamos caminhar junto, né? Qual o problema que tem nisso? Pois eu fiquei muito desapontada com tudo isso. Eu compreendi tudo, gente. Eu compreendi
que ela, né, se fechou, cada um reage de uma maneira, né? Não tem gente que fala, o dia que eu for assaltada eu vou reagir. Tem outros que falam, eu não. E às vezes aquele que fala que não vai reagir é o que reage, né? É o que reage. Então, cada um, cada um. Então, por isso que é por causa disso. Beleza? É um vídeo muito triste. Tinha mais coisas para me falar dessa querida irmã, mas o tempo é muito curto, sabe? Muitas coisas, muita. Tá bom? Fui. Tchau, tchau.